Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ver se dá para eu fazer alguma uma alteração aqui. Ó. Opa! Deixa eu ver. Peraí. Agora sim. Agora sim, sim. Bem melhor. Agora sim, né? Agora foi, maravilha. Meu Deus, meu cabelo eu não sei, meu cabelo acho que eu nem. Eu sempre fui careca, então eu nunca pensei em pentear o cabelo. Agora eu falei, meu Deus do céu. Enfim, vamos pra aula, né? Vamos! Então vamos. Seguinte, turminha. Na última aula, eu expliquei para vocês, falando sobre a Grécia, entrando mais na sua localização, os povos, né? Lembra do nome dos meus filhos? Os eólios, os aqueus, os jônios, né? Os dórios, né? Tudo filho meu, lembram lá, né? Vão ser os primeiros povoadores daquela região. Falamos onde está localizada Atenas e Esparta e falamos sobre algumas das suas características já, né? Pelo fato da sua localização. Mas o mais importante na aula passada foi o significado de polis. Vimos que polis é cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É como se fosse um país do tamanho de uma cidade. Lembra que eu falei para vocês que cada cidade vai ter o seu governo, vai ter sua moeda, vai ter suas próprias leis. Lembra? Cada cidade vai ter autonomia, vai ter muita autonomia. Lembram disso? Vocês lembram? Perguntando. Lembro. Maravilha. Só que o que acontece? Vimos que eles são diferentes, né? Então, é diferente, o exército é diferente, as leis, o governo e a moeda. Maravilha. Mas a pergunta que eu faço então é: por que a gente chama então tudo isso aqui de Grécia? Já que cada cidade. Fala, Wagner. Foi sem querer. Fala, Wagner. Ih, você está sem áudio. Wagner, você está sem áudio. E o Igor também não dá para ouvir. Está tentando falar. Bem, vimos na aula passada, então, turma, que o quê? Vimos que você tem cidades, então, polis totalmente diferentes. Você tem polis, então, que tem características, governos, moedas, tudo diferente. Sim ou não? Maravilha. Então, por que eu chamo tudo isso aqui de Grécia? O que é de incomum entre eles? Essa é a minha pergunta. Se eles têm governo diferente, lei diferente, moeda diferente, o que é incomum sobre eles? Porque eu não venho aqui vou falar a história da polis de Atenas ou da polis de Esparta. Não, eu estou falando Grécia. Eu estou falando de mais de uma polis. Aí a pergunta que eu faço é, por quê? Né? Por que isso? O que une o povo, essas diferentes polis, que têm seu próprio governo, moeda e lei, o que faz eles ter essa unidade? O que faz essas polis eles se olharem, um ateniense olhar para um espartano e falar o seguinte: nós somos diferentes. Temos um governo diferente, temos leis diferentes, temos moedas diferentes e temos um exército próprio. Mas existe algo que conecta eu e você. O que é isso que conecta essas polis que são cidades totalmente autônomas? Pode falar, Vinícius, Pola. A religião? Exato, a religião. A religião. A religião aqui é um fator fundamental para os gregos. Tá? Por que a religião é fundamental para os gregos? Porque é através dela que eles se enxergam como um povo só. Mesmo tendo uma moeda diferente, lei diferente, governo diferente e exército próprio. Como que é a religião grega? A religião dos gregos é uma religião politeísta. O que é uma religião politeísta, turminha? Significa isso? É uma religião de vários deuses. Em vários deuses. Vários deuses, maravilha, vários deuses. Os deuses, as histórias dos deuses gregos são mitos, né? São tipos de mitos também. Por isso que a gente chama de mitologia.
Você tem, todos os povos têm algum tipo de mitologia. O que é uma mitologia? É qualquer explicação sobrenatural, sem nenhum tipo de explicação científica. Isso é mitologia, tá? É uma explicação de como surgiu o mundo. Você tem várias mitologias para você conseguir explicar como que surgiu o mundo. Tudo bem? Foi mal, Bruno, nem tentei perguntar para mim, faltei na aula. Tudo bem, Cauã, mas aí é só você rever o vídeo, né? Tá lá no YouTube os vídeos, né? Das aulas, tá bom? Tá bom? Bem, então, como eu falei para vocês, vai ser através da religião, da mitologia, que você tem a união das polis, né? Dessa civilização grega. Tudo bem? É nisso que eles se veem como um povo só. Por quê? Porque na mitologia grega, eles acreditam que eles são filhos de Heleno. Tá? Heleno é um ser da mitologia grega em que o povo grego fala, todos nós gregos, sejam espartanos, atenienses, troianos, temos um mesmo ancestral. E que ancestral é esse? Heleno. Sim, Kennedy, mitologia é a mesma coisa que mito. É que mitologia pega vários mitos, né? Você tem uma mitologia, né? Então você tem vários tipos de histórias dentro da religião, dessa religião grega, vamos dizer assim, tudo bem? Por isso, turminha, que se você pegar, por exemplo, os gregos, nós chamamos os gregos de gregos. Mas se você for lá para a Grécia, se você pegar o nome Grécia, em grego, se chama Hellas. Se você vai pegar a sua apostila, tem na página... Cadê? Isso, na página 136, tem um jogador de basquete da Grécia. E olha o nome que você tem ali, né? Hellas. Hellas significa Heleno. Então, nós chamamos os... Gente, tem alguém abrindo aí o fone? Para de abrir o fone, meu querido. Se tiver alguma pergunta, tá? Aí você levanta a mão antes, tudo bem? Melhor. Não atrapalha, não me atrapalha aqui. Tá, tudo bem. Tudo bem. A mãe, não sei, alguém responsável do Wagner, tranquilo. Depois ele só tem que pegar a aula gravada, tudo bem? Cadê? Então, por isso que você vê, professor, então por que a gente chama os gregos de gregos? Já que eles se consideram, por exemplo, Hellas, né, que é descendente, filhos de Heleno. Ela vem de uma herança de Roma, tá? Os romanos deram nome para esse povo de grego. É por causa disso, tá? Foi uma herança de Roma. E a gente acabou pegando. A gente tem muita influência de Roma. Então, por isso que a gente chama os gregos de gregos. Mas, na verdade, eles não se chamam de Grécia. Eles chamam de Hellas, né? Filhos de Heleno. Então, desse personagem aí mitológico. Tudo bem? Alguma dúvida? Perguntas? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável? Sim, pro. Tá favorável. Tá favorável. Maravilha. Só que a mitologia, turminha, ela não serve... ela tem mais uma serventia, mais uma utilidade. E que utilidade é essa da mitologia? Olha lá. Organização do pensamento. Organização do pensamento. Como assim, professor, organização do pensamento? Alguns de vocês podem ter algum tipo de religião, né? Sei lá, pode ser católico, evangélico, budista, espírita, enfim. Aqui, né, eu tenho 40 famílias aqui junto comigo, 40 alunos que representam 40 famílias, e dentro das famílias você tem uma diversidade gigantesca de crenças. Maravilha. Através da religião, né, do livro sagrado aí que a pessoa utiliza, ela tinha histórias para poder organizar o pensamento dela. Como assim, professor, organizar o pensamento? Eu ainda não entendi. Ora, se você pega o livro Bíblia, a Bíblia, né, que é o livro de quem é cristão. Lá você vai ter histórias, exemplos, tem lá vários personagens. Você tem Jesus, Abraão, Moisés, enfim, você tem vários personagens lá bíblicos. E aí você, através do exemplo daqueles personagens, você organiza a sua forma de pensar. Uma frase lá de Jesus Cristo lá, que falou, ame ao próximo como a si mesmo. Essa organização para você pensar o quê? Pô, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que me preocupar com o outro. E eu tenho que perdoar o próximo também. Só um exemplo, tá? Dessa frase dita por Jesus.
Olha a organização do pensamento. Através, então, daquele livro sagrado e através da mitologia dos gregos, através da mitologia dos egípcios, através da mitologia dos incas, enfim, todas as civilizações têm algum tipo de organização religiosa, é através dela que é uma das formas deles organizarem o seu pensamento, sua forma de agir, sua forma de pensar, sua forma de tratar os outros. Certo? Então, a mitologia ela também serve para isso, para poder organizar o pensamento. E aí, tem um exemplo aqui para vocês, eu vou pegar aqui, de uma mitologia grega. Para a gente ver... Não, eu acho que deixa eu ver. Aqui. Compartilhar o som do computador. Isso. Para a gente ver como que o mito é importante. Cuidar da casa das crianças não me tira do ar, mas dor de cabeça. Beleza? Vamos lá? Aí, ó, a mitologia dos... Um dos mitos, né? Uma das histórias da mitologia grega. O deus Dionísio não encontrava seu fiel companheiro de bebedeiras. Sileno era seu nome. Ele também foi mestre e pai de criação do deus. Sileno era tido como um sábio, mas era quando estava alcoolizado que proferia suas melhores lições, além de adquirir o poder da profecia. O velho sábio foi encontrado por camponeses e levado ao rei Midas. Este o reconheceu imediatamente e o recebeu com toda a hospitalidade possível. Foram dias de bebedeiras e banquetes em honra ao ilustre hóspede. O deus Dionísio ficou muito satisfeito de encontrar seu velho companheiro tão bem tratado e decide realizar qualquer coisa que Midas desejasse. O ambicioso rei Midas rapidamente já sabia o seu pedido. Ele desejava que tudo em que tocasse se transformasse em ouro. Dionísio aconselhou Midas que refletisse um pouco mais, mas o rei já tinha tomado sua decisão. Dionísio realiza o desejo como prometeu, mas sente pesar por Midas não ter feito uma escolha melhor. Midas, ansioso para testar seu novo talento, pegou uma pequena pedra que estava no chão e esta se transformou imediatamente em uma pepita de ouro. Eufórico, Midas passa a tocar em várias coisas e tudo passava a refletir a dourada cor do ouro. Em um certo momento, Midas sente fome e decide comer uma maçã. Ao tocar a fruta, ela passou a ser uma cópia dos pomos de ouro do Jardim das Hespérides. O esperto Midas tenta uma nova abordagem. Ele pega um garfo, que instantaneamente fica dourado, e espeta um pedaço de pão. O rei leva o garfo até a boca e, ao tentar morder o pão, sente seu dente trincar, pois o pão também havia virado ouro. Ele tenta tomar um cálice de vinho, mas o vinho se torna ouro líquido. O rei percebe que o que achou se tratar de uma dádiva havia se tornado em uma maldição. Midas sente que seu fim será inevitável, já que morrerá rapidamente sem comida ou bebida, e cai em lágrimas sobre a mesa de jantar. A filha do rei chega ao palácio e vê seu pai chorando sobre a mesa. Para tentar consolá-lo, ela toca sua mão. Midas, horrorizado, vê sua filha se transformar em uma estátua de ouro. Desesperado, ele parte atrás de Dionísio. Ao encontrá-lo, ele se ajoelha e suplica para que Dionísio retire dele tão nefasto poder. O deus é piedoso, já que não tinha nenhuma intenção de fazer nenhum mal a ele ou a sua filha. Dionísio ordena que o rei se banhe nas águas do rio Páctulo e, dentro d'água, peça para que lhe seja retirado o poder de seu toque. Midas passa a se banhar no rio. O leito do rio passa a ser coberto por uma areia dourada e as escamas dos peixes também passam a reluzir como ouro. O rei estava livre da maldição e tudo que tocou também voltou ao normal, incluindo sua amada filha. Após esse trauma, Midas passa a repudiar toda e qualquer riqueza e parte na companhia de Pan para viver nos campos e florestas, de maneira simples e humilde.
esse piano no final é belíssimo. Então, turminha, qual que é a lição aí de moral que a mitologia, que tipo de organização do pensamento aí esse mito nos dá? E você não pode exagerar muito na riqueza e já ficar feliz com o que você já tem? Exato, né? Zero. Não, mas não dá pra você ter medo, não. A riqueza não traz felicidade. Exato, né? Ele não nega a importância da riqueza, né? Mas ele fala o seguinte: você ficar buscando só isso, né? Dinheiro, 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 você vai perder algo que é de grande valor. E ele perdeu tudo, né? Ele não percebia os prazeres nas pequenas coisas. Ele achava que o ouro era o principal prazer. Mas o prazer na hora de você comer uma comida, de você beber uma água, na hora de você abraçar alguém. O quanto que a gente não está sentindo falta disso, né? Eu tenho com certeza alunos e alunas que não conseguem ver mais os avós, não podem ver, né? E aí não podem mais abraçar, não podem mais comer a comida da vovó, né? Ver o vovô, enfim, né? Ou perder algum parente. E aí você fala, meu Deus, como assim? Né? A pessoa se foi e eu não dei tempo a ele, não dei tempo a ela. Né? A gente vai aprendendo com essas perdas na vida. E acho que a quarentena, a pandemia serviu muito para isso, a gente dá valor a essas pequenas coisas, os pequenos encontros, o valor à escola, né, aos colegas, ao ambiente escolar, enfim, há muita coisa. Tá? Então tá aí, uma forma de organizar o pensamento. Para finalizar a aula, né, porque são 7h41, né, para vocês não perderem a próxima aula, eu só queria finalizar dizendo isso aqui, ó. A mitologia é a prova de uma cultura humanista. Escreva aí o que é cultura humanista aí do lado onde você estiver anotando. Cultura humanista, coloca aí. Você tem uma cultura na Grécia, que é essa cultura humanista, e que a mitologia mostra isso, que é a valorização do ser humano. A cultura humanista é a valorização do ser humano. E como assim, professor? Por que a valorização do ser humano? Por que a mitologia nos mostra isso? Se você der uma olhadinha aí, essa cultura humanista, porque a mitologia é uma prova que os gregos valorizavam o ser humano. Dá uma olhadinha aí como os deuses, eles estão... Eu vou voltar aqui, né? Professor, o que é para escrever na cultura humanista? Valorização do ser humano. Percebam aqui, turminha. Olha os deuses como eles são representados. Eles são representados todos de forma humana. Todos. Para quem é cristão e para quem é evangélico, existe somente um Deus. E esse Deus, ele não tem rosto, ele não tem face. E é pecado na cultura dentro do cristianismo você, de alguma forma, tentar representar Deus. No Islã também, no muçulmano a mesma coisa também. Alá também, é pecado você desenhar como é Deus, porque você está colocando Deus igual ao homem. Deus é muito superior ao ser humano. Olha os gregos que eles fazem. Eles têm uma outra lógica. Eles colocam os deuses com uma forma humana, até o principal deus, que é Zeus, com uma forma humana. E, além disso, eles têm sentimentos humanos. Sentimentos bons e sentimentos ruins também. Os deuses gregos, eles não são perfeitos. Eles sentem raiva, angústia, ódio. Eles se relacionam com seres humanos. Hércules, a história do Hércules, é a relação de Zeus com uma humana. Olha isso, eu tenho deuses que se relacionam com seres humanos. Na nossa cultura, na maioria dos brasileiros, né, na cultura cristã, isso não faz sentido. Deus é um ser único, onipotente, que criou o ser humano. Ele não precisa se relacionar com a gente. Deus não precisa se relacionar na cultura cristã. Deus não precisa da gente. Não à toa que ele já, na Arca de Noé, ele destruiu o mundo. Ele fez assim, ó, né? Chuva. Choveu, matou um monte. Só deixou Noé viver. Aqui no mundo grego, não. No mundo grego, os deuses se relacionam e eles têm falhas. O que os gregos querem dizer com isso? Que até as falhas humanas, os nossos erros, as nossas características que são consideradas ruins, são divinas. Então, os gregos, eles valorizam tudo no ser humano, até os seus erros, as suas falhas, o seu lado ruim, né, do ser humano. Tá? E quais serão as consequências disso? Dessa cultura humanista? Porque pela primeira vez,
Pela primeira vez, a gente está vendo aqui deuses se relacionando com seres humanos. Quando eu falei do Egito não tinha isso, quando eu falei dos Incas não tinha isso, quando eu falei de várias e outras civilizações, astecas, maias, não tinha nada disso. Você tinha uma superioridade, um soberano. E esse soberano falava com Deus. E ninguém podia questionar esse soberano. Mas no mundo grego não é isso, não. No mundo grego, a relação entre religião... O que a mitologia traz para os gregos é o seguinte. Nós, seres humanos, somos tão importantes que a gente consegue se relacionar com os deuses. Então, há uma valorização do ser humano. A pergunta que eu deixo é: quais serão as consequências para a política na Grécia? Para a organização social dos gregos? Porque na Grécia, a gente vai ter um novo modelo político que não existiu nos Incas, nos egípcios, não existiu nos maias. Uma nova forma de pensar a sociedade. Beijo. Sexta-feira eu conto pra vocês. Não, quinta-feira, né? Quinta-feira eu conto pra vocês. Beijo. Te cuida. Não. Falou, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Isabelle, só pra... Tchau, gente. Quem tem agora... Isabelle, sim, não tem porque na Grécia você não tinha mesmo uma população negra na Grécia. Tá? É isso. Tá? Não vai ter aqui porque eles não tinham lá. Você tem um mundo ainda muito separado. Lembra na aula passada que a gente falou das montanhas, da difícil da conversa entre os gregos? Lembram? Então, a população africana não chegou lá. É isso. Beleza? Beijo, te cuidem. Vão lá para a próxima aula. Faltam 3 minutos para a próxima aula lá, viu? Falou. Tchau.